Bueno, oramos. Oramos. Senhor, oh Deus, graças te damos nesta tarde, por uma vez mais darmos a oportunidade de vir acá, amado Deus. Bendecimos tu santo nome. Reconhecemos, amado Deus, o que o Senhor vem haciendo. Graças por el sueño que le disse a tu hija. Para mim, amado Deus, me confirma, Senhor, que estamos fazendo as coisas bem, amado Deus. Estamos indo por um bom caminho. E sempre te pedimos que tu Espírito Santo siga movendo, Senhor, oh Deus, siga dando-nos entendimento, abrindo nossa mente, quitando todo aquele, amado Deus, que não ha venido de ti, dando-nos o discernimento para absorver o que estamos aprendendo e saber que algo o Senhor está fazendo em nossa vida, que há coisas que o Senhor está ensinando, revelando, confirmando em nosso espírito. Graças te damos por todos que estão aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nos quedamos semana passada em 18, verdade? Exatamente. Hoje vamos entrar em 19. Não vamos ler o folheto, porque hoje teremos muita coisa que falar. Entendo que já o folheto todos lo leram, verdade? Pelo menos creio, verdade? É. Vamos ao capítulo 19, então. Assistiram os vídeos que estão aí, irmãos? Com as infografias, com a ajuda visual, isso ajuda bastante. Barra esse. Amplia demasiado, porque muitas das coisas que falamos aqui em classe, eu trato de, quando vou produzir um slide desse, trago coisas que falamos aqui, escute o vídeo e vou buscando aí. Então, se tem aí coisas aí tremendas, barrem na computadora, ponham isso em um telefone, porque são informações que não se pode perder. ¿Por qué? Porque uno solo ve el texto, ahí se ve, digamos, lo que rodeaba. Sim, todo o contexto, todo. Antes de sair de casa, les puse no WhatsApp, no grupo, sobre los religiosos da época e os políticos, verdade, que perseguiam a Jesus, saduceus, fariseus, verdade? Estudem isso, os escribas, estudem isso para saber quem era quem, né? Pode ver que há muita persecução de parte de los fariseus a Jesus, que contendiam com ele, que discutiam com ele coisas da lei. Por que fariseus? Porque eram os que mais pressionavam a Jesus. Bueno, nessa ajuda visual que puse no grupo, você vai poder ver por quê. Quem eram os fariseus? Quem eram os saduceus? Quando havia essa discussão de pelear por la tradição, por la lei, por regulamentos do templo, por que essas pessoas contendiam com Jesus? Quando você estuda quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, os sacerdotes, os escribas, cada um tem uma função aí, nesse tempo, e por aí vemos por que contendiam e peleavam com o Senhor. Amém? É bom saber disso. E por essa razão lhes puse uma informação aí, está muito bonito, bem explicado. Então, se vamos a ver. Vamos ao capítulo 19. Capítulo 19 nos habla, Jesus ensina sobre o divórcio, habla que Jesus bendice a los niños, e o jovem rico, e aí está toda a enseñança de 19. Do versículo 1 em adelante, habla que aconteceu que quando Jesus terminou estas palavras, se alejou de Galileia e foi a las regiones de Judea, a outro lado do Jordão. E lhe seguiram grandes multitudes, e los sanou ali. Então vieram a ele, quem vieram, irmãos? Fariseus. Alô? Los fariseus, alô? Tentando-lhe e dizendo-lhe, ¿es lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? E respondendo lhes dijo, ¿não habéis leído
que el que los hizo ao princípio, varão e hembra los hizo? E dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas ao princípio não foi assim. E eu os digo que qualquer que repudia a sua mulher, salvo por causa de fornicação, e se casa com outra, adultera. E o que se casa com a repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, ¿no conviene casarse? Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos, por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ok? Todos sabem que são eunucos, verdade? Sim? Amém? Muito bem. Então, é uma ensinança tremenda e é um tema bastante polêmico no meio cristiano hoje em dia, verdade? Polêmico, essa coisa do recasamento, casar, separar e volver a casar. Normalmente os eunucos eram pessoas que eram chamadas a trabalhar nos palácios, verdade? Cuidar das reinas, das hijas das reinas, das princesas, trabalhar com mulheres e tudo. Então, se les impediam ter filhos, ou seja, entende? Então, eram eunucos por isso, verdade? Os reis podiam confiar esses homens, as mulheres do palácio, a esses homens, a cuidá-las, que não havia problema de embaraço, essas coisas todas, verdade? Bueno, essa era a condição, né? Eunucos. Pero aqui disse que havia eunucos que veniam do ventre de sua madre, ou seja, sem a condição de procriar-se, verdade? Não é que tinham cortes e nada, eram fisicamente perfeitos, pero não havia a condição. Havia eunucos que são eunucos por los homens, aí está essa classe, verdade? E os que se haciam eunucos por si mesmos, aqueles que decidiam não casar-se e meter-se em qualquer outra atividade, já seja religiosa ou não, pero não queriam casar. Então, se não é necessariamente eunuco no sentido de cortar algo do corpo, senão por decisão, verdade? Então, quem está aqui nessa conversação com Jesus? São os fariseus. São justo aqueles que veniam sempre a tentar ao Senhor, né? Veniam a falar de dinheiro, de imposto, sempre veniam com esses temas que estavam na lei, mas veniam a provar ao Senhor para ver qual era o parecer, a forma de pensar de Jesus, se Jesus ia contradizer o que estava na lei ou não, verdade? Então, se aí estão esses homens querendo saber por quê, né, essa questão do divórcio, se era lícito ao homem repudiar a sua mulher, né, por qualquer causa. Por que por qualquer causa? Porque naquele tempo, eles casavam e por qualquer razão se separavam da mulher. Qualquer razão. E já seja que a mulher não cocina igual que a mamã, pum, lhe davam carta de divórcio. Carta de divórcio era um papel, um documento que davam e liberavam a mulher do matrimônio, certo? Isso era a carta de divórcio. Vamos ver o que disse Deuteronômio, capítulo 24. Vai apontando aí alguns versículos que eles vão gostar muito. Deuteronômio, capítulo 24. Esse é um tema que os irmãos devem dominar esse tema. E quizá em algum momento alguns de vocês serão obreiros, pastores em algum lugar, ou aqui mesmo, não sei. E se vão a deparar com esse tema, verdade?
de gente que vem e já casou 3, 4 vezes allá e vem aqui quer casar outra vez, certo? E que deixa a mulher e busca uma mais jovencita, essas coisas. E o varão também passa com isso. Então, esse é um tema polêmico nesses tempos de hoje. Não polêmico por faltar informação. Informação é bastante aqui, né? É polêmico porque a gente não quer poner-se a conta com Deus. Disse, capítulo 24 de Deuteronômio, disse: quando alguno tomarem mulher e se casarem com ela, se não lhe agradare por haver hallado em ela alguma coisa indecente, lhe escreverá carta de divórcio e se la entregará em sua mano e la despedirá de sua casa. E salida de sua casa, poderá ir e casar-se com outro homem. Ok? Está livre. Né? Disse, pero se la aborreciere este último e lhe escreviere carta de divórcio e se la entregar em sua mano e la despediere de sua casa, ou se hubiere muerto el postrer homem que la tomou por mulher, não poderá su primer marido, que la despediu, volver-la a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi envelhecida. Porque é abominação delante de Jeová, e não has de pervertir la tierra, que Jeová tu Deus te dá por heredad. Ok? Então, se uma vez que o homem lhe deu carta de divórcio à mulher, por razões, seja qual seja, por questões de indecência, esta mulher estava, em primeiro lugar, livre para casar-se outra vez, certo? Pero vá que no segundo matrimônio não fora bem, e o marido pensara, já vou trazer outra vez para casa, já não podia mais, ok? Uma vez que divorciou, a mulher já não podia o homem buscar a mulher outra vez para si, porque seria como que abominação, segundo a lei, verdade? Beleza, algo vil, verdade? Algo fora de propósito. Marcos 10 está esse passagem também. Vamos a ver Malaquias 2. Malaquias 2. Malaquias 2, capítulo 2, versículo 14. Habla de la repreensão de la infidelidade de Israel. Aqui há uma analogia que hace o Senhor, falando de infidelidade referente à infidelidade do povo, verdade? Dice versículo 14: mas direis, por quê? Porque Jeová ha atestiguado entre ti e a mulher de sua juventude, contra a qual has sido desleal, sendo ela tu companheira e a mulher de tu pacto. Não hizo ele uno, havendo ele em ele abundância de espírito? E por que uno? Porque buscava uma descendência para Deus. Guardaos, pois, em vuestro espírito, e não seais desleales com a mulher de vuestra juventude. Porque Jeová, Deus de Israel, ha dicho que ele aborrece o repúdio. Repúdio é desechar, repúdio é dar carta de divórcio, verdade? Aborrece o repúdio, e ao que cubre de iniquidade su vestido, dijo Jeová de los ejércitos, guardaos, pois, em vosso espírito, e não seais desleais. Está utilizando a questão do matrimônio para falar da deslealdade do povo, verdade? Do povo em relação a Deus. Deus tratava dessa maneira, fazendo uma analogia, digamos. Provérbios 5. Provérbios 5, esse aqui é muito forte, isso, muito forte. Provérbios 5, versículo 15. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna. Ponga bem atenção no que está falando aqui, parecer que não tem nada a ver, verdade? Mas você vai entender. Aqui habla de la fidelidade em um matrimônio, ou de la infidelidade.
Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial e alégrate com a mulher de tu juventude. O que está falando aqui? É um varão que anda sendo sexo a lo louco por aí, acostando-se com um e com outra, verdade? Está falando de um vigor, né? Pela masculinidade dele. Disse, alégrate com a mulher de tu juventude. Como sierva amada e graciosa gacela, suas carícias te satisfagam em todo o tempo, e em seu amor recreia-te sempre. E por que, hijo mío, andarás ciego com a mulher ajena? E abraçarás o seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, e ele considera todas suas veredas. Ok? Está falando do homem que anda com a mulher que não é a mulher de sua juventude, ou seja, com sua esposa, que anda na calle. E Deus trata também esse tipo de mulher como mulheres rameras. Essa é a palavra forte que Deus utiliza. A mulher que provoca, que participa de adultérios, de fornicação, que anda com homens casados. A classificação desta mulher é essa. Né? Para Deus não há meio termo, não há palavras blandas para falar desse tema. É forte a palavra do Senhor, amém? E ao homem também. Dice Romanos 7. Aqui o apóstolo Paulo também fazendo analogia referente ao matrimônio, capítulo 7. Apóstolo Paulo, versículo 1, disse: ¿Acaso ignorais, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entretanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley ao marido mientras él vive, ¿ok? Pero si el marido muere, ella queda livre de la ley del marido. Así que, se em vida del marido se uniere a outro varão, será chamada como, hermanos? Adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esta ley, de tal maneira que se se unir a outro marido, não será adúltera. Ok? Mientras o marido estiver vivo, a mulher não pode casar com outro. Se casa, é adúltera. Amém? Isso é Bíblia, tá bem? Não vou nem tocar no tema da cultura tica, da cultura do lado ocidental que vivimos nós outros, que distorcionamos a palavra, a gente casa, separa, incluso casam na igreja, com festa, com bendição pastoral e todo, e 1 ano, 2 anos depois se divorciam, e às vezes se quedam congregando no mesmo lugar, outras vezes se cambiam para outra igreja, aliás, conseguem outra e já se voltam a casar outra vez. Isso, irmãos, é tremendo, tremendo, totalmente contrário ao que Deus estabeleceu. Ok? Não importa a cultura, não importa o argumento que tenhamos, as excusas, não. Acuérdense, hermanos, que em Deuteronômio 24, falou o Senhor que quando o homem viera em la mulher algo indecente, algo contrário à honra, verdade, ao respeito familiar, era possível. Pero eles utilizavam esse preceito da lei para divorciar-se por qualquer razão. Qualquer razão era motivo para divorciar-se, para dar carta de divórcio e abandonar as esposas, porque assim haciam, verdade? Porque aproveitavam. E eu todavia lo haço. Vamos a ver, Hebreu 13. Hebreu 13. Hebreu 13, versículo. Vamos a ver, versículo
1, habla de los deberes cristianos. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieran presos juntamente com eles, e de los maltratados, como que também vosotros mismos estáis en el cuerpo. Versículo 4, subraye en su Bíblia, guarde esse versículo, dice: honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios e a los adúlteros, que dizem, hermanos? Lugar a Deus. Amém? Então, assim, nós outros podemos, por questões de amistad, por questões qualquer seja a razão, receber gente aí que casa, que separe, que viene, e o pastor, como que para não cair mal a gente, venga, te casamos aqui, te envolvimos a bautizar e siga servindo como se nada. Podemos assim enlouquecer, ok? Como para cair bem a la gente, para a questão da cultura, aqui, assim, hacemos assim. Pela Bíblia habla aqui, hermanos, que los fornicários e adúlteros los juzgará Deus. Amém? Qual é a diferença de fornicário e adúltero? Fornicário é aquele que não é casado ou anda com pessoa que não é casada, certo? Não é casado, pero tem uma vida sexual ativa, sendo solteiro. Essa é fornicação, certo? Adultério é quando hablamos de pessoas que já têm compromisso matrimonial, que são casados, ok? Então, se são pecados relacionados com a questão sexual, certo? Pero com distinto fundamento disso. Um é fornicário e o outro é adúltero. Pero seja quem seja, lo que pratica, ou de que a forma que pratica, diz que los juzgará Deus. E não solamente Deus vai juzgar as pessoas que andam nessa prática, senão que vai juzgar também aqueles que impõem a mão e dizem, não, tudo bem, tranquilo. Amém? Não sei o que pensam vocês sobre isso, mas eu estou lendo a Bíblia, tá bem? Amém? Se vocês pensam assim, não sei. Aqui é Bíblia, verdade? Então, alguien que, no sé, no era cristiano, se casó. Boa pergunta, me gusta essa. Muito bem. Essa é uma dúvida que há. Por exemplo, nós outros sabemos que em Cristo as coisas velhas passaram e aqui todas são hechas novas, certo? E nosso Deus é um Deus de restauração. Então, se a pessoa casou no mundo, verdade? Allá na brujeria, no satanismo, em uma secta qualquer aí, verdade? E casaram por distintas razões. Muito bem. O casamento não foi muito bem, se separaram, se divorciaram, um para cá, outro para allá, se converte a pessoa. É divorciado e se converte. Não pode casar outra vez? Claro que sim. Deus pode restaurar sua vida, entende? Aí estamos falando de uma pessoa que casou sem conhecimento, entende? Ok? Enquanto isso não há nenhum problema, pode casar tranquilo. Me refiro a pessoas que casam com o conhecimento. Podem dizer, não, é que eu não era cristiano, eu era católico. Era católico? E qual é a Bíblia que utiliza? Qual é o Jesus que tu sigue? Não é o mesmo de nós outros? Se é católico ou se é cristiano evangélico, a Bíblia é a mesma, ok? Então, se casou, bueno, já sabe que quer um compromisso, um pacto delante de Deus. Amém? Irmãos, entendam uma coisa. O acto sexual é um pacto de sangue. Entendam bem isso, ok? Eles vão dizer uma coisa que é visto em um ministério de liberação, essas coisas todas que uno vê. Se está ministrando uma pessoa que tem problemas sexuais, de ataduras, de pecados sexuais, muita gente que tem ataduras, pecados, verdade? Muitas vezes tem a ver com pessoas que han tenido muitas experiências no passado, que se acostaram com um e com outro, tinham uma vida desordenada na área do sexo, verdade? Então, se converte e vem com uma carga espiritual muito forte. E muitas vezes há um espírito de fornicação em uma pessoa, um espírito de sedução, verdade? Há pessoas que vão à igreja, estão vendo a ver aqui, vão, sabe, echar o cuento, e quando vê, tem uma noiva na igreja, ao rato já tem outra por acá, sabe? Há um espírito de sedução que se move. Por quê? Porque não teve uma vida muito santa, e não foi totalmente liberado, não foi totalmente santificado, ok? E toda prática sexual, repito, é um pacto de sangue. Sabemos que nosso esperma todo é sangue, sangue. Não podemos pensar de outra maneira. Então, é um pacto de sangue,
né? O matrimônio para Deus é um pacto de sangue, ok? O acto sexual é um pacto de sangue. Quero dizer uma coisa para vocês? Muitas vezes as pessoas têm uma vida desordenada quando solteiras e se casam, verdade? E com o passo do tempo, começa já um sentimento raro, uns pensamentos raros, ou seja, incluso pessoas que têm sonho com as noivas que tu vai lá atrás, com a fulana que hizo sexo não sei de onde, e que nem eram prostitutas, eram novias, mas se acostaram, isso queda gravado, e no reino espiritual isso não se borra. Em nós outros isso não se borra, sabia? É um pacto, é sangue com sangue, é pacto de sangue. Assim é o sexo. Por exemplo, noivecitos, são noivos, pero depois sim vamos casar e dá-me uma prova de tu amor. Vão à cama. O que sucede? Estão fazendo um pacto de sangue. E normalmente, jovencitos que praticam sexo antes de casar, creia-me, tenha por seguro, irmão, o matrimônio vai haver problema. Tarde ou temprano vai manifestar adultério, fornicação, vai suceder coisas. Por quê? Porque hicieron um pacto antes do verdadeiro pacto delante de Deus. Amém? Então, se conservam os jovens da igreja, diga, tem novia? Sim, sí, pero nunca passe de la raya. Porque isso queda de por vida. Queda de por vida. Queda atado de por vida, ok? Claro que há todo um processo de liberação, de administração, sim, lá há. Pero muitas dessas consequências se vão dar em um matrimônio. Aí o marido começa a pensar em outra, a muchacha, e hoje em dia dá igual, né? E o marido tradicional, a mulher hoje em dia. Verdade? Não é somente o homem que sai de la raya, também as mulheres, verdade? Eu he visto coisas por aí que vocês não têm ideia, verdade? Então, hermanos, aqui diz, honrosos sejam, seja em todos o matrimônio, honroso. Disse, e o lecho sem mancilha, ok? Ou seja, honra tu matrimônio, honra tu casa, o quarto tuyo, a cama, onde se acuestam a pareja, porque o marido vai à calle, se acuesta com uma, se acuesta com outra, viene e se acuesta com a esposa, esse marido está liberando sobre sua esposa um espírito de adultério também. Guarde bem isso também, hein? Um espírito de adultério está sendo transferido para sua casa. Amém? E muitas vezes essas mulheres vão cair no mesmo pecado que o varão. Muitas vezes vai suceder isso. Muitas vezes. Por quê? Porque há uma transferência espiritual aí. Repito, isso é um pacto que se faz. É um pacto. Se acostou com rameira e você vem contaminado espiritualmente. Viene contaminado. E traz essa contaminação para o lecho de tu casa. Aqui diz, bendito é o lecho sem mancilha. O lecho sem sucedade. É o lecho que não ha sido contaminado por outros corpos, outras experiências afuera. Verdade? Então, evidentemente que é um espírito maligno que se vai meter em no seno familiar e vai causar problemas, ok? Perguntas, irmãos? Estão assustados com isso ou não? Para mí es un tema muy sin respuesta. Digamos, yo no tengo una claridad en cuanto a eso. ¿Sobre? Para yo, digamos, por ejemplo, si un día, como líder, poder decirle a una pareja, vuélvase a casar. Yo no. ¿Cómo? Si estás divorciada, ¿cómo? Porque es muy conflictivo, o sea. Pero si la Biblia Cada caso é um caso, mano. Cada caso é um caso. Todos los casos son diferentes, pero usted acaba de decir algo que todavía me deja a mí más con la duda, porque si yo me casé por ejemplo, por la Iglesia Católica, ya, por ejemplo, yo me casé por la Iglesia Católica y yo considero que el matrimonio, o sea, el compacto que yo hice, Sí. pero, por un ejemplo, la Iglesia Católica, el matrimonio de las iglesias evangélicas, para ellos no tiene ningún valor. Y si digamos, usted se casó civil y usted se divorció, usted puede casarse por la Iglesia Católica, porque según ellos nunca hizo un pacto ante la Iglesia Católica. Pero, o sea, yo pienso que, bueno, eso que usted dice también es importante escucharlo, porque usted dice que cada caso es diferente, o sea, no podemos generalizar con uno y con los otros, porque todos son diferentes, pero no sé hasta dónde
sea permitido. Que simplemente yo me divorcio y yo vivo a la iglesia cristiana y yo nada más vengo de casa. O sea, no sé, yo tengo cierto recelo respecto a eso. Tá bem. Le voy a dar uma resposta bíblica, já, tá bem? Diga. Digamos, yo creo, digamos, que si alguien se casa con la iglesia católica, ¿verdad? Que no tiene conocimiento, ¿cómo alguien va a tener falta con Dios, ¿verdad? Que tiene conocimiento de Dios. Então, aí que tá, cada caso é um caso. Pero si alguien, digamos, incluso tú un evangelio, güey, tú un conocimiento de la palabra, sobre todo con la iglesia católica, pues ya tiene un pacto con Dios. Porque creo que lo que hace que tenga un pacto con Dios es el conocimiento que hay de la palabra, ¿no? Uhum. Sim. Estamos falando, hermanos, que esses desordens na área do matrimônio sucediam no tempo de Jesus. Né? Diz que, e desde antes, davam carta porque a mulher amanheceu com o pelo parado. Te vou despedir. Pum. E mandavam embora para a calle. Ou seja, então havia desordens como hoje em dia sucede, verdade? E no passado sucedia igual. Agora, se nós outros vamos a Mateus outra vez, vamos a Mateus. É o 19. Vamos a ver aqui se eu já havia leído isso. Vamos a ver. O versículo 8. E les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Por qué? Essa dureza hasta hoje existe. Entende? Por la dureza, a gente desobedece a palavra. Por la dureza, não é que Deus está de acordo com os divórcios e separações, pero por la dureza do coração, as coisas acontecem, estão aí. E o versículo 9, esse é tremendo, diz assim: e eu os digo que qualquer que repudia sua mulher, salvo, ok? Aí está a clave. Salvo por causa de fornicação, ok? Então, a fornicação, que essa palavra fornicação e adultério estão relacionadas, pode classificar um tipo de solteiro ou casado e vice-versa, mas também a raiz da palavra em grego é praticamente a mesma, tal de forneia, algo assim, a palavra. Então tem a ver com adultério e tem a ver com fornicação. Muito bem. Aqui disse que salvo por causa de fornicação. Quando uma pessoa está casada, comete adultério, ela rompe o pacto matrimonial. Me entende? Rompe o pacto matrimonial. Então, se o varão ou a mulher cometeu adultério, e o marido diz, não vou seguir com essa mulher, verdade? Bueno, divórcio, tá, tu para cá e eu para lá. Esse varão não tem nem problema em casar outra vez. Porque houve uma ruptura do pacto. Ela adultério rompe o pacto matrimonial. Aqui está claro, aqui, ó. Salvo por fornicação, ou seja, salvo por adultério. Entende? Se cometeu adultério, a mulher está livre. Está livre. Se a mulher se dá conta que não é possível a restauração, porque às vezes há possibilidade de restauração, né? E muitas vezes há a possibilidade. Conselheria, perdão, verdade? Sim, isso sim. Não quer dizer que cometeu um deslize e já vão crucificar a pessoa, não. Há possibilidade de restauração, pero, caso não seja possível, a palavra me disse que não estou em pecado se eu vou a casar, porque a mulher me deu volta, eu não quero mais, então, já, entende? A Bíblia te dá essa liberdade, ok? Por fornicação, salvo por esse pecado. Não porque há incompatibilidade de reinos, não por questão de dinheiro, de herências, ou porque a mulher se puso gordita ou o varão se puso sem pelo, agora vamos cambiar? Não. Digamos, por ejemplo, no fornicación, pero también una suerte de abuso físico, digamos. Estamos falando de, agora estamos entrando no tema, no tempo que estamos vivendo hoje. Por exemplo, eu he recebido pessoas por conselheria em que o varão violento lhe pegava a mulher e hacía maltrato e tudo mais. Como vou eu, como pastor, dizer, não, irmã, tranquila, siga tranquila, ele se vai convertir um dia e o homem, não, entende? Então, se também, conforme o tempo vai passando, a humanidade se vai corrompendo mais, entende?
Hoy día no es solamente por fornicación, violência doméstica y un sinfín de otra cosa. Pero ahí deja una palabra, ¿no? Sepárese. Sí, sí, Sepárese. sí. Pero no cásese otra vez. Ujú. ¿Por qué? Porque si, digamos, en el caso mío, lo que tenemos matrimonio dentro del conocimiento de la palabra, mi esposo es violento, me agrede, me maltrata, me separo. Pero yo me quedo sola. ¿Por qué? El agredido no puede casar. En ese caso no. Sí, cuando se rompió el pacto, ¿no? ¿Ah? Porque el pacto no se rompió. Não houve rompimento de pacto, não houve ruptura de pacto. Houve problema de reino, de relação, verdade? Pero como has tratado a nunca casarse si no tienen don, Então, se vuelve a repetir, Mari, por la dureza de vuestro coração, Deus permite que a pessoa vuelva a casar. Deus permite. Não é que Deus esteja de acordo, não está de acordo. No, no lo sé. Ni tampouco. no estamos de acuerdo, pero a veces Dios lo permite en esos casos. Esto, por la dureza do coração. É isso, está bem? Amém? Glória a Deus. Diga. Yo te tengo un tema sin fin, pero por un ejemplo, una pareja se casa por la iglesia católica, el esposo al año la deja con una niña y ellos se divorcian. A los años ella se vuelve a casar, entra a la iglesia cristiana, se vuelve a casar, pues, sirven ministros y todo, y el esposo le es infiel con alguien de la iglesia y la deja una segunda vez. Él la dejó, o sea, él la fue infiel. Él era músico de la iglesia con la maestra de escuela musical. Entonces, en ese caso, o sea, ella tiene miedo, ella está asustada, ella no quiere que se la diga en hombre ni a no sé a cuántos kilómetros de distancia, porque ya son 2 fracasos. Y en ninguno de los dos ha sido culpa de eso. Entonces, en ese caso, Eu penso que nesse caso Deus tem misericórdia dela. E é possível que ela clame a Deus, Deus restaure sua vida, Deus pode restaurar. Evidentemente não com os mesmos homens, é verdade? porque yo imagino que ella se hace esa pregunta y tal vez ella no se anima a preguntar o a decir qué puedo hacer en ese caso. Hermana, se houve ruptura do laço, do pacto matrimonial, ela não tem nenhuma culpa. Evidentemente, evidentemente que vamos pensar uma coisa também, irmã. Vamos ver. Vamos ir um pouquinho mais profundo, né? Por que 2 fracassos em matrimônio? 2 fracassos na mesma área da vida? Porque ella tenía conocimiento de Dios. ¿Tiene conhecimento? Sim. Sim. ¿Tiene conhecimento? Sim. Pero há algo mais aí. Há algo mais. Exacto. Há algo na vida dela, entende? Que atrai esse tipo de varão que é adúltero, que é fornicário, entende? Porque nós outros, conforme nós outros somos, e repito, conforme o que hemos vivido no passado, acorda de las ataduras, de los sexos depravados que hicimos no passado, vamos arrastrando a atadura, vamos atraindo pessoas que têm o mesmo espírito de nós outros. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Papá e mamãe estão bem, pero o varão é violento, ele pega a mulher e ele trata mal a niño e tá bem. E os filhos estão crescendo e estão vendo todo aquele. Mais tarde, um filho, uma hija casa e o marido dela igual. Igual que a mamã, ela também. O que é isso? Há uma transferência espiritual aí. Normalmente dizemos maldição generacional, herência, verdade? Pero tudo é parte disso aí. Ou seja, conforme o ambiente, conforme o que você viveu, você quedou impregnado daquele espírito, daquele hábito, daquela prática que ele estava. E você vai replicar aquele. Os psicólogos explicam muito bem isso. Muito claramente explicam. Claro que a Bíblia explica muito melhor, verdade? Porque já a psicologia sabe que é esse ciclo vicioso, entende? Uma pessoa que viveu na questão da violência, da fornicação, vai atrair pessoas com o mesmo espírito. A mamã tinha um marido violento, a hija casou e o marido dela também é violento. E vai generar filhos que vão sofrer a mesma situação. Por isso que nessas áreas aqui, melhor é romper enquanto somos solteiros. Romper as maldições generacionais
lo que vivió papi y mami en el pasado, antes de casar, rompe esto. Porque senão você vai replicar. Amém? Susana, tudo bem? Alguma dúvida? Demasiado importante. Oh, claro que sim. Eu sabia que ia ser meio polêmico isso aí. Sua mamá teve as mesmas experiências, digamos? Parecidas, talvez? ¿Ves? É. E glória a Deus que estamos aqui escutando isso, verdade? Já não há excusa. Santificar-se. Lo primero es no atreverse a pasar de la raya. No lo haga. No lo haga. Primeiro problema. E esse problema vai arrastrar. Ah, sim. Sim, sim. Aham. Aham. Oh, às vezes é porque traz coisas familiares, talvez? Coisas da família? Ah? Eu penso que, hermanos, que hoje em dia a juventude está muito acelerados, né? Se precipitam, né? Muito de pele, muito de carne. Qualquer toque já estão pensando em outras coisas. É, isso assim. Pero hay que hablar, claro. Sí. Sí. Ajá. Entonces, yo creo que la vivencia personal es la que le puede dar otra, o Dios creó los matrimonios, la familia, con el fin de que se pueda crear alguien sólido para aconsejar al otro, que viene un papá, para incluir un buen hijo, que sea un buen hombre de bien, no para criarlo. Que tenemos demasiado, que ya, por los matrimonios que hay en la iglesia, no es para que espere que se casado, como uno suele escuchar, para que vea cómo le va a ir. Sí, sí. O sea, eso le están diciendo desde antes, le va a ir mal. Já estão sembrando uma palavra de maldição sobre o mundo. Sí, y al final los matrimonios de la iglesia deberían decir las cosas más maravillosas. Claro, instituição dada por Deus. Yo escucho eso de decir, ¿para qué lo creo en una edad? Não, hombre, não. Porque Dios. ¿Cuál es la gana de Dios de arruinarle la vida a un hombre o una mujer? Não. ¿Es casado? Deus todo lo que hizo, lo hizo perfecto. Sí, pero digamos, es un poco escéptico. Pensar de esa manera. Sí, entendo. ¿Cuál es el fin? Si usted está en el matrimonio, usted ni dice ni pene ni que esté casado. Yo que voy a decir, yo puedo pensar en decir, é que normalmente pessoas que dizem isso é porque são frustradas na mesma área, né? Tiveram suas infelicidades, uma coisa assim, né? Para dizer isso. Porque ya al final, la iglesia cristiana debe ser el modelo de vida. Pablo dice que somos carta libre y que podemos despedir olor a Cristo o olor a muerte. Exatamente. Entonces, un matrimonio cristiano puede que esté despidiendo olor a Cristo a vida, al sentido realmente Dios creo, o puede que este matrimonio esté despidiendo olor a muerte y esté lanzando maldiciones. Sí. Usted lo acaba de decir sobre otros. Sí, son, como disse você, há temas em las iglesias que são tabus, verdade? Que não se tocam esses temas, é muito delicado, melhor não hablamos disso. Pero há coisas que nós devemos destapar e falar, verdade? Yo estudié bastante en el pasado el tema, digamos, la fornicación de los hijos, que al final es algo meramente, también Dios lo lleva mucho al ámbito espiritual, y lo ve mucho con Israel, y la chaca dice todo fornicación, pero es algo espiritual. Sí. Y la relación sexual es tan profunda que Pablo en Corintios, por ejemplo, lo dice, desde una ramera, yo duro con él, dice, como el que se une a Cristo. Yo llegué a traducirlo, que el acto sexual
es lo mismo con esa unión con Cristo. Exato, né? O sea, Dios lo compara. Paulo habla disso. Justamente que cuando usted se une a Cristo es como cuando usted se une a su pareja en el acto sexual. Então, por que razão Deus traz sempre a analogia do matrimônio, né? Da relação de Israel com Deus. Da mesma forma, da relação da igreja com Deus, verdade? Com Cristo. Da mesma coisa. A noiva de Cristo é a igreja. Pero a vezes é uma igreja fornicária que anda com qualquer falsas doutrinas, adoração a outros deuses, coisas mundanas que se metem na igreja. Isso é fornicação espiritual, verdade? Assim? Trazer o mundo para a igreja está fornicando com o mundo. Né? Então, essa analogia do matrimônio, Deus utiliza muito na relação de Israel e também na relação com a igreja. Efésios habla muito claro disso, verdade? Vamos ler. Efésios deve ser 4, 5, 6. Já lhe digo. Já lhe digo. É o capítulo 5. Efésios 5. Versículo 21. Someteos unos a outros en el temor de Deus. Ok? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como ao Senhor. Ok? Você ha escutado muitas vezes mulheres cristianas dizer que ao marido não se sujeitam para nada. Porque é um borracho, porque é um mulherengo, porque é um sinvergüenza. Porque não é cristiano, então não tenho que submeter-me a ele. Não, a Bíblia não diz isso. Aqui não está falando que o marido tem que ser necessariamente cristiano para que a mulher se someta. A submissão da mulher hacia o homem é bíblica e não depende se é cristiano ou não cristiano, verdade? E las casadas estén sujetas a seus próprios maridos. Porque o marido que é, irmãos? Cabeça de la mujer, assim como, aí está lá a comparação de Cristo com a igreja, viu? Assim como Cristo é cabeça da igreja, la qual é su cuerpo e ele é su salvador. Assim que, como a igreja está sujeta a Cristo, assim também as casadas los têm a seus maridos em todo. Isso é forte, mano. E você habla disso na igreja, em domingo, as mulheres arrugam a cara, te fazem cara feia. Não, o pastor não conhece meu marido, assim disse, verdade? Não tem que conhecer teu marido. Conosco a Bíblia, verdade? E por que isso aí? Por nada, verdade? Veja o que disse, irmãos, veja. A mulher disse, não, sujeitar-se ao varão é muito difícil. Pela parte mais difícil nessa relação, nessa analogia, está para o varão e não para a mulher. Se pudermos entender profundamente, o que lhe toca ao varão? Veja o que toca ao varão. Marido, amad a vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Que hizo o Senhor por amar a sua igreja? Se entregou a si mesmo por ela. E o Senhor na igreja pergunta, quantos maridos aqui estão dispostos a morrer por sua esposa? Ninguém levanta a mão. Verdade assim? Não. Então, se lhe toca duro também ao varão. Se a mulher é difícil someter-se à autoridade ao homem muitas vezes é difícil amar, porque essa é a parte mais forte. Essa é o que simboliza e relaciona o amor de Cristo com a igreja. Amou tanto ao ponto de entregar-se por ela. E por que entregou-se por ela? Para santificá-la, habiendo-la purificado en el lavamento del agua por la palavra. O marido que ama sua esposa é capaz de morrer por ela. E não estou falando de uma morte física. Amém? Estamos falando de uma morte emocional. Tu vai matar algumas áreas de tua vida, de tus hábitos, de tus gustos, com tal de santificar tua esposa. Amém? Um exemplo. Se o marido sai do trabalho, em vez de ir para casa, vai ao pool aí com os compas e está aí tomando cervecita e tá. Verdade? Ou conversando tonteria. Chega na casa, a mulher o recebe com palos e rabalinas e lanças e escudo, verdade? E já aquela confusão. Ou seja, o que esse homem está generando na casa dele?
né, por sua atitude. Está generando uma mulher que se põe molesta, como que se diz? Aira? Como é que é ira? Airada, meia enojada, meia louca, às vezes vão à violência, às ofensas, verdade? Destapam coisas de lá, do ano passado que sucedeu, e se tiram em cara e se ofendem, e se dizem coisas. Ou seja, o homem sábio, ele sabe, ele casou, já a vida de solteira está morta. Essa é uma parte de um homem casado morir-se por sua mulher, para santificá-la, certo? Para fazer com que essa mulher seja moldeada segundo sua forma de pensar e ser, segundo sua intenção e sua visão em relação à família, porque Cristo amou tanto a igreja que não apenas morreu por ela, senão que lá está todavia santificando, purificando, preparando para um dia ser apresentada delante dele. Amém? Quando o homem casa, não casa com uma mulher, pode ser linda, hermosa, llena de curvas, mas não é aquela mulher do sonho muitas vezes, verdade? Quando é novo, festão, tudo é festa, tudo é alegria. Casa, primeira vez que você desperta pela manhã, a cara da mulher está aí. 10, 15, 20 anos. Vai haver câmbios, vai haver situações, a vida vai arrastar de um lado a outro, problemas, circunstâncias, e às vezes o homem se depara com aquela ideia, não, essa mulher já não mais, verdade? Já está mirando a prima, a sobrinha, a vecina, lá que é mais jovencita. Por quê? Porque nunca se deu o trabalho de santificar esta mulher, verdade? De segui-la, purificando, santificando de forma que ele se agradara toda vez que la viera, já seja em circunstância que esteja gordita, esteja flaca, esteja enferma, esteja com um montão de erros ou não, esse amor deve permanecer. Por esse amor, irmãos, não nasce apenas de palavra. Meu amorzito, eu te amo. Que lindo isso. Palavra se vai ouvindo, verdade que sim? O amor é algo que tem que praticar diariamente. Algumas mulheres dizem, bueno, já casei, já garanti o meu, estou bem, estou tranquila, verdade? Verdade que sim? Já lo tenho, como pescadito, já né? Pero que passa, irmão? Essa relação é uma relação diária. Esse amor não é algo de paixão, estão enamorados. Eu sempre digo quando me buscam sobre esse tema, eu digo, não se casem estando enamorados, não lo hagam. Não lo hagam porque enamoramento é uma paixão, é um fogo, aquela coisa, não me duermo se não lo vejo, se não me chama, se não me manda mensajito, não como se peleamos e deprime. Esse é paixão, esse é fogo. E isso, você vai. A primeira coisa que se vai no matrimônio, quando duas pessoas na casa, é a paixão. A paixão. Por quê? Porque a hora não é aquela coisa de ver-se uma ou duas vezes por semana. Todos os dias, a primeira cara que tu vê, aí está a senhora, aí está o senhor. Que lhe parece, Casou, era o mais guapo do colho. Que lindo. Todo mundo queria e eu me casei com ele. Que lindo. Dentro de uns anos, começa a perder pelo, a barriga começa a crescer, o dente começa a aflorar e você vai. Me está entendendo, irmãos? E se casou por paixão, essa paixão também se vai. E o primeiro problema, o primeiro pleito, a primeira dificuldade, a paixão se vai. Aí disse, me vou à casa de mãe outra vez, porque já não dá. Verdade que sim? Não se casem namorado, não haga isso. Porque si yo no puedo amar a Cristo, sí, y no puedo amar a mi esposo con defectos, con los problemas que tengo, ¿cómo espero que Cristo me ame a mí? Entonces por ahí empieza la parte importante para mí en el matrimonio. Sí. Amar primero a Dios y cuando, porque a veces, como usted dice, y muchos se casan embarcados, se casan por emoción, pero no hay un amor sincero a esa persona. Entonces, cuando uno ama de verdad a Dios, uno ama a la persona con los defectos, con los problemas que tenga, con las patas hinchadas, con la panza grande y sin ser y sin dolor. Sí, exactamente. Porque es un amor primero que nace hacia Dios y después a la otra persona. Que não tem que ver com aparência nem nada. Né? É algo de dentro. Né? Exacto. Y alguien dice, pero ¿cómo vive esta mujer con ese hombre? ¿Cómo? Y ella hasta lo quiere, lo ve bonito, lo soporta. Y lo sigue amando. Y lo sigue amando porque el amor primero que tiene que haber de un cristiano es a Cristo. Amén. Como Cristo. Assim é. Diga, varão.
Creo que nada, eso es muy claro, el amor no es un sentimiento. De hecho, unas ideas que un poco sobre el amor, creo que el amor es un principio que viene de Dios. Entonces es algo que se debe alimentar día a día, porque igual como cristianos si no se alimenta ese amor hacia Dios, si no alimenta ese amor hacia Dios, tenía que fracasar como cristiano. Pues igual si una pareja se alimenta día a día ese amor, o sea, no es que yo me casé y ya, si usted se casó, pues aquel hombre sigue siendo detallista, sigue siendo romántico con su esposa, tiene este alimentamiento de ese amor y para aquella esposa. Creo que es algo más profundo, más que un noviazgo, porque realmente un noviazgo se puede dedicar tiempo, pero no completo. En el amor se puede dedicar tiempo completo, donde el amor puede ser más y ser más profundo, todavía más bello que un noviazgo. Assim é, assim é. Noviazgo está todo muito bem, todo um chocolatito, vamos ao cine, vamos a passear, mas já quando estão casados é outra coisa. A realidade é outra. Né? A vida já está levando por uma direção da responsabilidade, o compromisso, né? Já é outra coisa. Então, se... Es curioso, entonces, perdón que Não, por favor. lo comparan con Cristo y la iglesia. Uhum. Y la iglesia siempre le infunde la idea de que debe crecer en Cristo, el amor por Cristo debe creciendo, pero en el matrimonio me están diciendo ahorita que más bien va menguando en el matrimonio, entonces no están haciendo la comparación bien, en cierto modo, porque le digo, mire, usted tiene que crecer en Cristo, y ver que el matrimonio está aquí, lo que vamos a leer, el Señor lo compara. De hecho, en el 23, Pablo dice que esto es un misterio profundo, y habla Sí. y entonces, pero la gente le dice, bueno, como Cristo ama a la iglesia, los maridos, los matrimonios tienen que ser iguales, pero los matrimonios como que se estancan, no crecen, entonces, en ese amor, no. Porque a veces se olvida que o amor é algo que deve ser processado diariamente. Né? O amor não é por palavras, e tampouco o amor podemos... Yo lo entiendo, porque más claro que en Juan 14 no lo dejó Jesús. Jesús lo dijo, sin amar, guardan los mandamientos. Es decir, a Dios yo no, es más, yo soy honesto, a Dios yo no le digo te amo, porque la forma de decir te amo es guardando los mandamientos, que Jesús lo dijo. Si me amas, guarda, Dios no espera que uno le diga, ay, Dios, Não é de declaração, é de viver. hermoso, cuánto lo amo, qué sé yo, porque Dios lo que espera es, si me amas, guarda los mandamientos. Coração. Es sencillo, guarda los mandamientos. Estoy hablando obediente, nada más. Sim. Con eso usted me está diciendo que me ama. Então, traemos isso para o matrimônio. O amor de um varão à mulher, a mulher ao varão, não é de declaração, é de vivência. Entende? De la mesma maneira que tu tem que estar dizendo a Deus que o ama, Ele sabe teu coração, verdade? De igual maneira, meu amorzinho, eu te amo. A cada rato eu te amo, eu te amo. E já se envolve uma frase que já não teria mais sentido. O amor é aqui. Vamos ver como está na vivência, o cotidiano, o diário viver. Aí você vê se há amor ou não. Isso não é apenas declaração. Deus vê o coração. Por isso Deus compara o matrimônio de Cristo com a igreja, é a mesma coisa, verdade? Ou seja, diz que Cristo, vê que é tremendo, mas me gusta isso aqui, ó. Se entregou por si mesmo, diz-se, para santificar-la, habiendo-la purificado em el lavamiento del agua por la palavra. Versículo 27. Que diz aí? A fim de, que diz aí? Apresentar-se-la a si mesmo, uma igreja gloriosa, que não tivesse mancha, nem arruga, nem coisa semelhante, senão que fosse santa e sem mancha. Então, se é o varão que casou e quer que a mulher, que era a eterna noiva, permaneça aquela noiva hermosa que ele se namorou, que pensou em casar, tem ele que seguir esse processo. Amá-la ao ponto de morir em algumas áreas de sua própria vida, com tal que a mulher siga sendo purificada, ao fim de apresentar-se a si mesmo. Entende? Ou seja, duas pessoas decidem casar, irmãos, diferentes, a criação é diferente, família é diferente, cultura familiar é diferente, cada quem traz um bagagem familiar, e de pronto, pum, bueno, o bagagem que tu arrastrou vai entrar em tua casa, são bagagens diferentes, vivências, experiências distintas, mas a partir de agora, tu vai formar um novo núcleo familiar. Tu tens que decidir se vai seguir arrastando coisa de papi e mami, ou vai romper com isso e disse, deja padre e madre e os dois são uma sola carne. Amém? Tu decides se vai arrastrar todo o problema de tus papás, de los abuelos, de la heredad passada,
e vai construir uma casa, uma família llena de mesmos problemas, repetir o mesmo, ou tu vai romper com isso e formar um novo núcleo familiar, segundo o pensamento e a ideia que tu tens em Deus para o matrimônio, ok? Amém? Outra coisa que deve ser muito falada na igreja, que hoje dia os jovencitos alcançam a adolescência, se vão da igreja, é verdade? Por quê? Porque aí estão no cole, aí o noivo cita no cole, o noivo não é cristiano, então se contar de manter o noviazgo, deixam da igreja e se vão. Sempre um papai e uma mamãe deve dar sempre esse conselho, que as linhas não busquem noivo no mundo, igualmente os varones, porque é julgo desigual, verdade sim? São valores distintos. Pero o que me gusta é isso aqui, irmãos, a fim de apresentar-se a si mesmo. Se o varão quer que a mulher, toda a noite que ele chega do trabalho, que encontre essa mulher como aquela noiva do tempo que se conheceu, ele deve trabalhar para que isso suceda. Para que ela seja apresentada a ele mesmo, conforme ele lhe agradou quando se conheceram. Amém? Vai depender das atitudes dele, vai depender de como ele expressa esse amor, porque esta mulher é esposa dele. Como aqui disse Jesus, por que morreu por ela? Por que sigue santificando e preparando ela? Para apresentar-se a ele mesmo. Ele não vai querer apresentar a ele mesmo uma noiva llena de mancha, de arruga, de pecado, de sociedade ensurdecida. Verdade que sim? Então, se ambos estão formando um a outra, irmãos. Amém? Ok? E tanto o homem como a mulher tem que entender, tem que desechar algumas coisas. Casou, a solteria já acabou, termina a solteria. Ora a Deus que vai cambiando tuas amistades, aqueles compas que te viviam aí. Não, já passou. Amém? Para que presente a ti mesmo a esposa que sempre has querido, e o varão também, e a mulher também. Diz o versículo 28. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres, como a seus mesmos corpos. ¿Ah? El que ama a sua mulher, que diz aí, irmãos? Vês? E aí, homens que são infelizes, eu sou infeliz no matrimônio. Aham. Todavia amas tua esposa? Não. Então, sim. Sim ou não? Está claro isso, irmãos? Não se ama a si mesmo. E o que anda sendo coisas indevidas, não se ama a si mesmo. Por isso diz o Senhor que o adulto e o fornicário lo tratará Deus. Será algo individual. Muito forte isso, irmãos. Muito forte. Porque nadie aborreceu jamais a sua própria carne, sino que la sustenta e la cuida, como também Cristo a la igreja. O homem que anda sendo de las suyas en la calle, irmãos, não se ama nem a si mesmo, quanto mais a sua esposa. Porque nadie aborreceu jamais. Versículo 30. Porque somos membros de su cuerpo, de su carne e de sus huesos. Por isso dejará el hombre a su padre e a su madre, se unirá a su mujer, e los dos serão uma sola carne. Amém? Uma sola carne. Já Deus não vê dois, Deus vê apenas um. Amém? E nessa coisa também de ver apenas um, também está com a questão sexual. Amém? Se acostou com a rameira, se isso também é pecador igual que ele, verdade? Porque se isso uno com a mulher. Eu creio que isso está em Coríntios capítulo 7, por aí. É 7, verdade? Ou 6, algo assim. E o 7 habla de los problemas de matrimônio, verdade? Vamos ler isso aqui, irmão. Depois vamos ao 6. 7 de 1 Coríntios, capítulo 7. Por enquanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer e cada uma tenha seu próprio marido. Ou seja, que casem, que não andem por aí, verdade? E o marido cumpla com a mulher o dever conjugal, e assim mesmo a mulher com o marido. A mulher não tem potestade sobre seu próprio corpo. Sabe aquela história? Ai, meu amor, estou com dor de cabeça hoje. Sabe? A mulher utiliza o sexo, verdade? Para castigar o homem, para vengar-se por alguma coisa. Então se diz que não é dono do seu próprio corpo.
Dice o marido cumpla com a mulher o dever conjugal e asimismo a mulher com o marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Qué dicen las feministas hoy día? ¿Qué dicen las feministas? No, mi cuerpo yo que decido. ¿No es así las feministas? ¿Ah? Totalmente contrário ao que está aqui, verdade? Dice, no os neguéis, negar-se, já sabe o que está falando aqui, verdade? No os neguéis el uno al otro, a não ser por algum tempo de mútuo consentimento, para ocupá-lo sossegadamente em la oração, e volver a juntaros el uno em uno, para que não os tiente Satanás a causa de vuestra incontinência. Sabe aquela mulher sem sabedoria? La mulher cristiana sem sabedoria, o varão inconverso. La mulher toda espiritual, não, porque eu estou em ayuno, meu amor, não me toque, não me mire, verdade? Então, o que hace a mulher? Está echando o marido a la calle, por falta de sabedoria, verdade? A mulher é cristiana, tem seu tempo de consagração, de oração, mas o marido não é cristiano. E o marido não tem por que sujeitar-se ao que a mulher disse, porque a Bíblia disse, o marido disse, eu não tenho nada que ver com tua Bíblia. Então se disse, de mútuo acordo, consentimento, disse, para oração, consagração, e volver a juntar-os em uno, para que não os tiente Satanás a causa de vuestra incontinência. Ok? Mas isto digo por via de concessão, não por mandamento. Quisiera mais bem que todos os homens fuessem como eu, disse Paulo. Pero cada uno tiene su próprio dom de Deus, uno a la verdade de um modo, el outro de outro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tiene don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse queimando, ¿ok? Pero a los que estáis unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quede-se sin casar. Ou reconcilie-se com seu marido, e que o marido não abandone a sua mulher. E a los demás eu digo, não é o Senhor. Se algum hermano tiene mulher que não seja creyente, e ela é consciente em viver com ele, não la abandone. E se uma mulher tiene marido que não seja creyente, e ele consciente em viver com ela, não la abandone. Porque o marido incrédulo é santificado em la mulher, e la mulher incrédula en el marido, pois de outra maneira vuestros hijos seriam imundos, mientras que agora são santos, ok? A mulher se converteu e pensa, não, tem que deixar meu marido porque ele é mundano, verdade? Porque o pastor dijo que é jugo desigual, então eu tenho que desechá-lo da casa. Não. Pague o preço para que o marido se converta, amém? Não é motivo para separar-se, não. Aqui diz que não deixe a mulher e a mulher não deixe o homem. Comentários, irmãos? Vamos ler Eclesiastes, capítulo, por favor. En pocas palabras, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Segundo Deus. Sí, porque fue Dios que lo creó. Muito bem. Em primeiro lugar, ¿Cuál es el propósito? tá bem. Vamos ver. Hay un montón de conflictos que se dan en el matrimonio, ¿verdad? Porque hemos visto un montón de conflictos. Sim. Pero aún assim, é uma instituição santa para Deus. Já lhe vou dizer, na Bíblia está em Malaquias. Eu creio que nós acabamos de ler aqui. Malaquias 2, creio eu. 2:15. Não hice el uno, habiendo en él abundância de espírito. E por que uno? Porque buscava uma descendência para Deus. Isso é. Buscava descendência para Deus. Deus busca, através do matrimônio, um pueblo santo. Um pueblo em quem pueda dar testemunho
de que Deus é verdadeiro. Amém? Ele criou Adão, e Adão está aí solo dando nome aos animais, mas se deu conta que havia algo que faltava. Os animais tinham pareja e ele não, verdade? Clamou a Deus e Deus aí preparou a esposa. De hecho, la palabra matrimonio se deriva de dos, y una significa mamá, que en fin es para procrear. Por eso, en realidad, matrimonio, resumido, lo que quiere decir es que el hombre debe proteger a la mujer porque es para procrear. Claro, claro, claro que sim, claro que sim. Claro que sim. Protegê-la com uma vaso frágil. El matrimonio es solo para mamá y creo que ahorita no recuerdo la otra, pero la otra tiene que ver con protección. Sim. O homem é proteção e provisão para a mulher. Amém? Esse é o papel do homem. ¿Ah? Sí, sí. No la quitó de la pata nem de la roupa, ¿verdad? Então, hermanos, o matrimônio tem esse fundamento porque Deus o estabeleceu. É uma instituição estabelecida por Deus. O homem distorcionou. Há muitas culturas, muitos pueblos, que, enfim, têm outras formas de pensar e de entender. Pero Deus, com o propósito divino, criou o matrimônio, ok? Una vez lo que hace leer el matrimonio nos forma para ser buenos cristianos, también. Da una serie de instrucciones a marido, a esposa, que Cristo hace con la iglesia. Sí. Entonces, el matrimonio nos debe formar para ser buenos cristianos. Por eso, Paul Washer dice que el matrimonio, el interés de Dios era conformarnos a la imagen de Cristo. Por eso hay que decir que no un montón de cosas y tratar de agradarse el uno del otro. Sí. Eso nos hace, lo que busca es el carácter de forma más a Cristo. Amém? Una vida, como dice Romanos 3, ¿verdad? Qual é a intenção de Cristo com a igreja? É formar caráter na igreja, né? Formar seu caráter na igreja. A igreja tem que reflejar o caráter de sua esposa, que é Jesus. ¿Ah? Pero por eso, si yo mantengo un buen matrimonio, eso me hace todavía ser una mejor creyente, un mejor hijo de Dios. Não, sim, sim. Porque mi matrimonio me está formando al carácter de Dios, no me está destruyendo, sino que me va. Não, essa é a ideia. Essa é a ideia. Según Efesios, lo que dice también, esa es parte del propósito. Essa é a ideia, essa é a ideia. Que no es más bien, añadieron los problemas y nos echaron abajo todo hasta nos apartamos. Não. Por causa del matrimonio, más bien. Essa é a ideia. Eu repito, irmãos, Cristo está formando seu caráter em la igreja. Né? A igreja tem que reflejar o caráter de Cristo. Ora, quando traemos isso para o matrimônio, verdade? Que caráter a esposa está reflejando? Será que é o caráter do marido? Ou de ela? Ou do mundo? Como o mundo moldeou? Como o mundo, o sistema, a cultura? Verdade? Todo vai depender, muitas vezes, do próprio marido. Em relação de Cristo com a igreja, é o marido com a esposa. Tu vas a determinar que tipo de esposa tu queres para ti. Entende? Uma coisa, repito, é o noviazgo, outra coisa é conviver juntos. E o processo de formação da esposa que tu queres amar de por vida, para sempre, até que a morte te separe, vai depender de tu, o que tu está transmitindo a ela. Como ela trata, como ela amas, como se relaciona com ela. Tu a está formando uma mulher que vai te amar sempre. Vai ver em ti o varão relacionado com Cristo. Amém? Vai ver o varão e diz, esse é meu Cristo, esse é meu Senhor. Por isso diz a palavra que aquela serva que foi conversar com Abraão, com o livro de Abraão, se postrou e disse, meu Senhor. Ou seja, reconhecia o senhorio do varão. Isso é tremendo, irmãos. Senhor é o que Sara, Senhor é o que governa, Senhor é o que tem a voz de mando, de comando, é o que dá proteção, provisão. Que tremendo seria que as esposas chamaram os maridos de Senhor. Seria tremendo isso, irmão. E no sentido bíblico da palavra, né? Sentido bíblico. O Senhor espiritual, um Senhor de submissão, de Sim, amor, é isso. de entrega. Deus Senhor que ama, Deus Senhor que está sujeito ao cabeça para amar a sua esposa, verdade? Um varão que não tenha Cristo como cabeça, jamais vai amar a sua esposa. Assim é. Que Cristo seja o cabeça do varão que tu decidas casar. É isso. Incluso para el esposo, para proteger a la esposa, Cristo es la cabeza. Porque si es un converso, Cristo es la cabeza y Cristo lo va a destruir.
Porque el hombre no tiene la guía para poder proteger a su esposa. Que solo dentro del evangelio o dentro del procedimiento. Amém? Amém, Neemias? Glória a Deus que vocês estão aí pensando, verdade, em futuro. Que tremendo que Deus preparou essa classe, verdade que sim? Amém? Veja, Neemias, vai depender de você, conservá-lo assim como está. Né? Manter-la sorriente, assim, feliz, contenta, verdade? Né? E de igual maneira, Mari, com o Neemias, verdade? Esse processo de formação é diário, entende? Pero tome, por exemplo, aqui, deixa Cristo formar vocês para que vocês sejam formados em Ele, amém? Segundo o que Ele disse. É necessário nunca apartar-se de los caminhos do Senhor, manter-se firme, amém? Que mais, irmãos? Quanto tempo já passou? Nós estamos... E estamos todavia no 19. Ai. Essa... Eclesiastes? Para mí, mi vida, hasta que Cristo venga. Assim, Me é. enseñado a amar, a perdonar, a soportar, É assim, é. a caminar, y si no amara, me hubiera pegado la vuelta y hubiera dicho, dale para allá y se para. Sim. Pero el amar de verdad, sobre todo yo creo eso, cuando uno se casa sabiendo que ama a esa persona. Con todo lo que no me da, yo puedo dar. Amém, assim é. Assim é. Hoje em dia, por qualquer cosita, as pessoas já separam, né? Qualquer razão é motivo para separar. Não. Há que pagar o preço. Casou, enfrente as buenas, as malas, tem que estar aí. Né? Eclesiastes, o capítulo 4. Capítulo 4, versículo 9. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. El cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amém? El cordão de 3 dobleces. Amém? Imagine-se que tenha aqui 3 nudos aqui, ó. Um nudo aqui, outro aqui e outro aqui. Amém? O nudo do centro deve ser Jesus. Ok? Cordão de 3 dobleces, não se rompe pronto. Se estamos firmados em la roca, aferrados à la palavra, pode haver problema, ventos, tempestades, né? Pero estamos aí. Amém? Glória a Deus. O que mais teremos que ler aqui, irmão? Tem muita coisa, Deus me... 1 Pedro 3:1. Esse tema é tremendo, glória a Deus. Esto. 3:1. Habla de la sumisión. Deveres conjugales, dice o título em sua Bíblia, creio, é? Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que também los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Então, se aquela coisa é que ele é inconverso, não tenho que someter-me. Não, é que não vai à mesma igreja que eu, não quer saber de Jesus. Pero aqui disse que esses homens sejam ganados sem palavra por la conduta de suas esposas, considerando vuestra conduta casta e respetuosa. Vuestro atavío não seja externo, de peinados ostentosos, de adornos de ouro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aleluya. Glória a Deus, hermano. Isso está muito bonito, isso.
Hermanos, essa palavra sumisión, ou estar sujeita, ou estar sumissa, essa palavra vem do grego upotasso. Se quer escrever aí, escreva aí. Upotasso. Não, sem ate. Upotasso. Habla de la sujeción de la mujer, de estar em obediência. Upotasso. A palavra grega. Disse, a mulher está sujeita, verdade? Em obediência. Como a Cristo ama a igreja. Hemos leído, vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, 24. Ah, sim, sim. Sim, não leí, pero aí está. 15, 24. Vamos ver aqui. Aí, tá bem? Vou ler e você lo apunte, apenas apuntei. 1 Pedro 3, que havíamos leído, verdade? A ressurreição da mulher. O versículo 5 disse: porque assim também se ataviaram em outro tempo aquelas santas mulheres que esperavam em Deus, estando sujeitas a seus maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Amém? É isso que eu me havia... De la qual vosotros também habéis venido a ser hijas, e hacéis el bien, sem temer nenhuma ameaça, ok? Vosotros, maridos, igualmente, vivi com elas sabiamente, dando honor à mulher, como a vaso mais frágil. Não é que a mulher seja vaso mais frágil, não. As mulheres têm mais fortaleza que o varão, verdade que sim? É como se fosse mais frágil, amém? Amém? Como a vaso mais frágil. E como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras orações não tenham estorbo. Amém? Muitos maridos têm suas orações estorvadas porque não tratam bem suas esposas. Amém? Como que Deus hace assim, ó, está orando e Deus está, não te escuta. Verdade? Mais ou menos isso. Não te escuto, diz o Senhor. 1 Coríntios capítulo 15. Será que vamos estar toda a classe hoje em versículo capítulo 19, hein? Será? Ai. 15, estamos em versículo 24. O 23 disse: pero cada uno em su devido ordem. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, quando entregue o reino ao Deus e Padre, quando haja suprimido todo domínio, toda autoridade e potência. Vamos ver se estou correto aqui. Sim. Porque preciso é que ele reine hasta que haja puesto a todos os inimigos debaixo de seus pés. E o postrer inimigo que será destruído é a morte. Porque todas as coisas las sujeitou debaixo de seus pés. E quando disse que todas as coisas han sido sujeitadas a ele, claramente se exceptua aquele que sujeitou a ele todas as coisas. Pero luego que todas as coisas lhe estén sujeitas, então também o Hijo mesmo se sujeitará ao que lhe sujeitou a ele todas as coisas, para que Deus seja todo em todos. Por que estamos lendo isso aqui, irmãos? Para explicar a palavra sumisión ou estar sujeita, verdade? Cristo vai sujeitar todos os inimigos, depois ele se sujeita a Deus. Esta palavra, como disse os irmãos, é upotasso. Não se diz sujeitar-se, o Hijo não se somete ao Padre por inferioridade de natureza, porque os dois são o mesmo. Sim ou não? Cristo não se sujeita ao Padre porque é inferior ao Padre. Amém? Senão como consumação perfeita do plano divino. Então, por exemplo, a mulher se sujeita ao varão não por ser inferior ao varão. Não por ser menos que o varão. Muitas vezes tem muito mais valor que o varão, verdade? Quer dizer,
é mais forte, enfim. Então, se essa palavra sujetar-se ou submeter-se à autoridade ao varão, verdade? Tem a ver com Deus, com Jesus como hijo, com seu padre, pero não se sujeta ao padre por inferioridade e natureza. Ambos são Deus, amém? É um solo. É o Padre e eu, uno solo somos, verdade? Assim diz, uno somos. Sino como a consumação perfeita do plano divino. A mulher se submete ao varão por la consumação do plano divino. Amém? Qual é o plano? Que a mulher esteja em proteção, bajo proteção. Amém? La vez que a mulher tratou de independizar-se, o que passou, irmãs? O que sucedeu com Eva? Deus sabe por que essas coisas, é verdade que sim? Em todo. Amém? Há situações familiares, verdade? Há situações aí que estão em quatro paredes que uno não sabe. Pero não é dizer que a submissão da mulher chega ao ponto de escravizar-se. Chega ao ponto de permitir violência, desmandos, injustiças. Não, não é isso. Amém? Tu é uma mulher cristiana, uma hija de Deus, verdade? Mantenha tua integridade, pero em decisões, tem que buscar teu marido e conversar, verdade? Tem que escutar a voz do teu marido, talvez não seja o conselho que tu queres escutar, mas tem que escutar. Repito, a primeira vez que a mulher tratou de independizar-se, nós estamos arrastando essa situação até hoje, verdade que sim? Em primeiro lugar, porque a mulher lhe foi dar ouvidos à serpente. E talvez até em mesmo nível de primeiro lugar, porque o varão foi um homem omisso. Não estava no momento quando a mulher se pôs a conversar com a serpente, imagina-se. Então, se um homem omisso vai generar uma mulher que vai tomar decisões por si mesmo. Amém? Há situações que o varão disse, não, meu amor, decide tu. A mulher disse, meu amor, que tal hacemos tal coisa? Não, estou cansada agora, tu decides. Estás delegando, verdade que sim? Mas assim, os varões, estou vendo ela ali e eu saprissa, não me moleste. Bueno. Verdade que sim? Amém, irmãos? Adão foi assim, foi sumiço, não estuvo presente no momento crucial da história da mulher. A mulher está conversando com a serpente. A Bíblia não disse, pero não foi um diálogo de 2, 3 horas de um dia. Muito tempo essa serpente passou assim, ó. Muito tempo. Até convencê-la. Não foi coisa de um dia, da noite para o dia, não. Foi muito tempo que Adão estava ocupando com suas coisas e a mulher por aí, verdade? Já sabemos. Um homem omisso, um homem ausente de sua responsabilidade como varão, vai propiciar a que a mulher comece a tomar a autoridade do lugar. E chega o momento que a mulher é que determina o que vai comprar, que vai vender, que vamos fazer, para onde vamos, que vamos. É a mulher. Porque o varão foi delegando. Não, meu amor, não me moleste. Toma tu a decisão, verdade? E na criança de los hijos igual? Quem educa? A educação queda a cargo do varão. Leia provérbios sobre a criança de los hijos. É o varão que transmite paternidade, transmite autoridade a los hijos, não a mulher. Pero o varão diz, não, meu amor, decide tu. Bueno, já sabe, o varão omisso vai provocar isto. Amém, igreja? Hacemos um intervalo. Que hora temos aí, não? Horas? Son las 5:40. Eu creio que vamos parar um pouquinho, verdade? Terminamos aqui. Vamos ver que terminamos aqui. Que mais? Tem muito material aqui. Há muita coisa todavia, pero bueno. Não vamos ler, pero te apunta aí. Gálatas 5:19. Habla de las obras de la carne, e aí está fornicação e adultério. Essas duas coisas estão relacionadas. Verdade? Eclesiastes 4 já leímos, verdade? Muito bem, é isso. Há mais coisas, pero vamos quedar por aqui, amém? Glória a Deus, irmãos.